Salve, salve, espectadores e espectadoras do Breaking Zone, tudo bem com vocês? Estamos aqui nesse resenha de Endurance para a gente falar de alguns temas que marcaram a semana antes, propriamente, das 6 horas de São Paulo. Afinal de contas, faltam poucos dias para a gente ter aí, aqui em solo brasileiro, de novo, né, pelo terceiro ano consecutivo e espera-se pelos próximos, claro, o Brasil está garantido no calendário de 2027. Vamos ter a quarta etapa do Campeonato Mundial de Endurance no nosso solo, com a presença apenas do Augusto Farfus e do Luiz Felipe Derani, já que o Eduardo Barrichello opta, não sem razão, por estar defendendo a liderança do IMSA, que teve nesse final de semana anterior a etapa de Watkins Glen. E minha Nossa Senhora, o que aconteceu na pista nova-iorquina de polêmica, de batida, de penalização. E por falar em batida, penalização, tem uma história, né, de que o Will Bumber tirou uma Ferrari GTD da prova e não houve investigação sobre essa punição. Inacreditável que o IMSA tenha feito vista grossa ao carro número 31, que acabaria por vencer a corrida, guiado pelo próprio Will Bumber, por Jack Aitken e também por Frederick Vest, resultado que coloca Jack Aitken muito bem na fita. O piloto britânico de origem oriental, ele que é filho de tailandês, lidera o campeonato do WeatherTech Sports Car Championship, passou o Laurin Heinrich, abre vantagem de quase 200 pontos, faltam 3 eventos, para a classe GTP, que são Elkhart Lake, Indianápolis e Petit Le Mans, e essa é uma margem que não pode ser desconsiderada e vai ser difícil para a equipe Porsche Penske, para o Nasser, para o Julian Glauer, para o Vanturi e para o Kevin Estre, tentar reverter o quadro, porque BOP em cima de BOP, a Porsche vai perdendo oportunidades de lutar pelo campeonato. Mas enfim, tirando essa questão polêmica da punição, segunda vitória seguida do carro 31 e que coloca o Aitken como líder do campeonato. Spike the Dragon, depois daquele fracasso que foi a pintura do bicho lá que a ITF representou nas 24 horas de Le Mans, venceu com o Pete Hyatt, o Danny Cameron e o Johnny Edgar, um belo trio de LMP2 Pro Am, não há nenhuma dúvida. Na GTD Pro, depois de 836 dias, vocês sabem o que são 836 dias? Dá mais de 2 anos, tá? A Vasser Sullivan ganhou na GTD Pro com o Jack Roxworth e Ben Barnicoat, provavelmente uma das últimas vitórias do Lexus lá em terras estadunidenses, o carro que está vendo seus últimos dias como modelo de competição, e a Porsche ganhou na GTD com a equipe Manthey, tendo o Eduardo Barrichello mais os seus parceiros completando a prova na 5ª posição. O Dudu vai disputar a prova de Mosport, que é a seguinte do campeonato do IMSA, no mesmo dia das 6 horas de São Paulo, com o Romain De Angelis como colega de equipe. E o Romain De Angelis conseguiu bater com o Colin Brown em bandeira amarela. Vai dar ruim pro Dudu? Sim, não ou com certeza. Tomara que o Romain De Angelis não seja uma influência negativa no fato de a gente ter aí o piloto brasileiro brigando pelo campeonato. E, forçosamente, alguns pilotos, Alessandro Pierguidi foi um deles, e Frederic Chandhoff, muita gente estava em Spa-Francorchamps para disputar as 24 horas de Spa-Francorchamps, mais uma prova dos campeonatos SRO, da Intercontinental Le Mans, da Intercontinental GT Challenge, do GT World Challenge Europe Endurance, enfim. É uma prova tradicionalíssima, 79ª edição do circuito centenário de Spa-Francorchamps. E, curiosamente, quando eu olhei aqui a ficha de toda a corrida de Spa, né, para ver quem foram os pilotos, quem se classificou, quem abandonou, quem venceu, olhei na direção de prova, estava Nils Wittich. Olha, eu confesso que eu tive um frio na barriga quando vi esse nome aqui. Eu não sei se os pilotos ficaram satisfeitos com as decisões do comissariado do Nils Wittich, mas certo é que um carro que largou do pit lane, ou seja, de bagagésimo, como a gente costuma dizer, venceu a prova, que foi o Porsche da Lion Speed GP, em associação com a PK Motorsport. O carro de Ricardo Feller, Thomas Pradin e Bastian Bass venceu a clássica prova com 541 voltas percorridas, 12,2 de vantagem para o carro de Lucas Auer, Lucas Stolz e Maru Engel, da equipe Winward Racing. Se não me engano, a equipe que venceu, inclusive, as 24 horas de Nürburgring. Maru Engel fazia parte daquela tripulação vencedora naquela oportunidade. Teve aquele buzuzu, porque o carro quebrou, porque não era o Verstappen, blá, blá, blá. Bom, carros quebram, tanto no carnaval quanto no automobilismo.
né? É claro que a gente fica sempre com uma pulga atrás da orelha por serem os Mercedes, o carro 3, inclusive, que leva o codinome da Verstappen Racing, o apoio da Red Bull, em parceria com o Windward, também quebrou nas 24 horas de Spa-Francorchamps, não tinha Verstappen, né? Então, deixa quieto. Terceira posição para o carro guiado por Alessio Rovera, Tommaso Mosca e Niklas Nielsen. Alessio Rovera, que participa do FIA-WEC, Niklas Nielsen também. Ian Janguven, outro piloto do FIA-WEC, quarto colocado com Matt Campbell e Fred Makovec, que substituiu o Lauren Heinrich por conta do compromisso dele com o IMSA. E em quinto lugar chegaram ali Luvadu, mais o Arthur Leclerc, o irmão do Charles, que vem de mal a pior na Fórmula 1, e Sean Gelael, que prestou um servicinho aí para a equipe AF Corse. O nosso Augusto Fafos terminou na 9ª posição. Os outros pilotos brasileiros não terminaram a corrida. O Ninho disputou com o Raffaele Martiello e também com o Jake Dennis no carro da Rove. Muitos competidores que poderiam ter contestado a vitória da Lion Speed quebraram, inclusive os dois McLaren GT3 Evo da Garagem 59, equipe do FIA-WEC, que esteve em boa parte da disputa brigando pela vitória. A Haupt Racing também, com o seu Mustang, chegou a brigar por pódio, mas teve que parar devido a problemas terminais de câmbio. A Com2U, que já foi vencedora da prova, teve um acidente com o Nick Tim em Radion, e outros incidentes aconteceram, especialmente com a Get Speed, com o Maxime Martin, que largou da última posição por troca de freios, tendo que se retirar devido a um acidente com o carro da Grupo Prom. Nas outras categorias, na classe bronze, ganhou o carro guiado por Matt Jobert, Ben Tuck, Dennis Marshall e Dustin Blattner. Olha o Marshall e o Blattner tentando levar outra vez a Kessel Racing para as 24 horas de Le Mans via SRO. E pode ser que consigam, dependendo do resultado das próximas provas, com o carro da Paradigm tendo tido um furo de pneu há pouco mais de 1 hora do término. A Rinaldi Racing ganhou na Silver Cup com o Alessandro Balzan, David Perel, Rafael Duran e Dylan Medler. E na Gold Cup, com 6 voltas de vantagem, a Rove Racing venceu com Hugo Deville, Tim Tramitz e Jens Klingman, que ficaram com o 11º posto geral. E na Pro-Am Cup, a JMR do Príncipe da Malásia, Jeffrey Ibrahim, foi o vencedor nesta divisão que raramente corre nas demais provas do campeonato da SRO. E apenas 47 dos 69 carros viram a quadriculada da 79ª edição das 24 horas de Spa-Francorchamps. E uma outra novidade da qual a gente pode falar aqui na resenha de Endurance é o anúncio da participação de uma nova competição dentro do escopo do Asian Le Mans Series, dentro do escopo do ACO e do Le Mans Endurance Management. Trata-se da Asian Le Mans Cup, que pretende ser disputada no certame 26 e 27 do Asian Le Mans Series, sem calendário divulgado ainda. Inclusive o Frédéric Lequian, que é o CEO do FIA-WEC, junto ao ACO, ele falou também na coletiva de imprensa das 6 horas de São Paulo, que ainda está em estudo se modificar o calendário da temporada 2026 em razão do conflito bélico entre Estados Unidos e Irã com Israel de recheio. E isso também pode afetar o Asian Le Mans Series, que seria um Eurasia Le Mans Series, porque pode ser disputado em território europeu, o que seria simplesmente surreal, mantido apenas o nome para razão comercial, podemos dizer assim, né? E a classe Asian Le Mans Cup terá as seguintes classes: LMP3 para pilotos Gold ou Silver, sendo que Platinum são proibidos. A LMP3 Pro-Am exige a presença de um piloto bronze e a GT3 vai exigir um piloto bronze por carro. Sabe-se que a ideia do ACO e da Le Mans Endurance Management é tirar a LMP3 de esquadro do Asian Le Mans Series propriamente dito, porque a categoria terá os Hypercars e LMP2 já guiados por tripulações Pro-Am, fora a classe GT3, cujo campeão terá um acesso imediato às 24 horas de Le Mans de 2027. Então, foi feita essa modificação do organograma de categorias e o Asian Le Mans Series passa a complementar algo muito semelhante, por exemplo, ao que é o esquema das 24 horas de Le Mans, onde andam Hypercar, LMP2 e GT3. Só falta o European Le Mans Series seguir o padrão. O IMSA,
já tem a sua divisão de GTP, que é o equivalente a Hypercar, já tem a LMP2, mas lá eles ainda abrem o leque para equipes de fábrica. No FIOEC e nas 24 horas de Le Mans isso não acontece. Bom, desculpem aí as pequenas gaguejadas aqui na hora de raciocinar, a gente às vezes se confunde um pouquinho, e outra, né, a gente tenta fazer o vídeo com a maior naturalidade possível, sem roteiro, e assim fica muito mais fácil. Mas claro que às vezes a gente olha aqui para o computador, tem uma pequena colinha, e a gente traz aí tudo o que o nosso bravo Vitor Bittencourt pediu para este resenha de Endurance. Obrigado, gente!